Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Princípios constitucionais da Seguridade Social. São 7 os princípios constitucionais. Já vimos os 4 primeiros e começamos a falar dos princípios constitucionais afetos à tributação, relacionados à contribuição previdenciária. Vimos no bloco anterior o princípio da equidade. Equidade na forma de participação no custeio. Equidade que significa um bom senso na tributação. A forma como devemos trabalhar a alíquota contributiva e a base de cálculo do tributo da contribuição previdenciária, que é possível diferenciação. A alíquota contributiva e a base de cálculo de tomador de serviços e prestador de serviços. Também é possível a diferença de alíquotas contributivas de contribuição previdenciária, de cota patronal, entre as empresas, sempre que justificada essa diferença na equidade com base em a possibilidade de ser atividade econômica diferenciada, utilização intensiva de mão de obra, condição estrutural do mercado de trabalho ou porte da empresa. 4 situações que vimos no bloco anterior, o colega tem que assimilar. E toda vez que mencionada numa questão, tem que atrelar essa situação ao princípio da equidade na forma de participação no custeio. Ok? Tranquilo? Vamos agora, sem mais delongas, ao próximo princípio constitucional, que é o da diversidade. Diversidade da base de financiamento. O que é diversificar a base de financiamento? É um princípio de prudência, bem? Ser precavido na vida. Todos nós temos que ser precavidos na vida. De que maneira? Não é prudente centralizar, né, conforme diziam os nossos avós, todos os ovos numa única cesta. Se a cesta cai, perde-se de uma só vez todos os ovos. Você deve diversificar. Então aqui nós estamos falando de Seguridade Social. Seguridade Social tem as frentes de saúde, previdência social e de assistência social. Muitas frentes para garantir uma segurança social à população. E não é possível corrermos o risco de amanhã ou depois o governo vir à TV e falar, olha, acabou o dinheiro da Seguridade Social. Não é possível, nós temos que ter meios, né, de contornar, evitar esse cenário. De que maneira? Não se pode centralizar todos os recursos financeiros para sustentar a Seguridade Social numa única fonte. Temos que ter mais fontes, né, de custeio. Veja só, nós temos chamada fonte tríplice de custeio. Fonte tríplice. Nós tínhamos no passado a chamada fonte tríplice, no passado. O que era a fonte tríplice? Quem financiava a Segurança Social era o governo, mais os trabalhadores, mais os empregadores. Então ficava nos ombros dos trabalhadores, nos ombros das empresas e uma parcela do governo para sustentar todo o arquétipo protetivo que era a Seguridade Social. Hoje não é mais assim. Hoje a regra, o princípio constitucional é da diversidade da base de financiamento. Tem que diversificar mais e mais atores sociais devem ser chamados para financiar a Seguridade Social. Não pode ficar só nos ombros dos trabalhadores, das empresas e do próprio governo. Tem que ter uma diversificação. Então esse princípio nos fala em diversidade da base de financiamento. Esse é o princípio também que nós vamos trabalhar nesse instante. Lembrando que esse princípio teve um acréscimo com a emenda constitucional de 2019, que foi a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. A emenda constitucional 103 de 2019 trouxe uma ampliação nesse texto. Então dizia o princípio constitucional de diversidade apenas diversidade da base de financiamento. Ponto. Agora, isso é novidade, quando é que tem que ficar atento para a questão em concurso público. Agora o nome completo desse princípio é diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas, em cada área, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Okay? Então nós vamos entender primeiro a parte introdutória, depois essa novidade, ok? Vamos dividir aqui para facilitar o colega recorde, entenda na hora da prova, saiba dirimir a questão trazida ao colega, ok? Pois bem, então o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar, diversidade da base de financiamento, que é diversificar a base de financiamento. Como eu disse, houve uma época, isso já esteve até na Constituição de 1934. A nossa Constituição, em 1934, dizia que o financiamento da proteção social se dava mediante igual contribuição, 1, da União, 2,
dos empregadores e 3 dos empregados. Então a conta era dividida em 3, 1/3 para cada um. E tinha que pagar 1/3 para cada um, dividia-se os encargos que existiam para financiar a Previdência, certo? Pois bem, nós evoluímos, não é mais assim, então é importante que saiba, não é mais, nós não trabalhamos mais, a atual Constituição não trabalha mais com fonte tríplice de custeio, não trabalha mais com fonte tríplice. Esses 3 continuam. O governo federal tem que destinar recursos para a Seguridade Social, os empregadores têm que destinar recursos, os trabalhadores também têm que destinar recursos. Mas não só eles, existem outras fontes. A própria Constituição vai dizer que, além do recurso que o governo tem que destinar para a Previdência, além dos recursos que os empregadores, os trabalhadores têm que destinar para a Seguridade Social, também incide contribuição sobre concurso de prognósticos. Também incide sobre concurso de prognósticos. O que são concursos de prognóstico? Prognóstico é adivinhação de números, símbolos. Isso é um prognóstico. O que é um concurso de prognóstico? São os sorteios da Sena, da Mega Sena, da Quina, Loto Fácil, Teimosinha. Todas as cartelas vendidas nas casas de loteria são concursos de prognósticos. Qual é, meus amigos, a relação da Mega Sena da virada, aquela que dá aquela bolada todos os anos, não é isso? A Mega Sena da virada com a Seguridade Social. Qual é a correlação? A correlação é a diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento. Não entendi, professor. Vou explicar. Meus amigos, a ideia de diversificar é não quebrar a Seguridade Social. Como assim? Se ficar só nos âmbitos da união das empresas, né, da união dos tomadores de serviço e dos prestadores de serviço, se somente esses 3 contribuírem, sustentarem toda a proteção social, vamos imaginar, por exemplo, que os tomadores de serviço, as empresas, estejamos num momento de dificuldade econômico-financeira e as empresas estejam quebrando. Então, fala, olha, as empresas que fabricam parafusos estão fechando. Por quê? Se importar da China é mais barato. As empresas que fabricam camisa estão quebrando, estão fechando. Por quê? Importar da China é mais barato. Então, o que acontece? As empresas começam a quebrar. Se começam a quebrar as empresas, fechar as portas aqui no Brasil, vai diminuir a fonte de arrecadação vindo das contribuições previdenciárias, cota patronal das empresas. Vai diminuir os recursos. E as empresas quebrando, o que acontece? Vai demitir os empregados. Então, vão ter mais pessoas desempregadas. Pessoas desempregadas não vão contribuir para a Previdência, para a Seguridade Social. Então, menos recursos nós vamos ter. Então, nós vamos ter a despesa vai continuar, os aposentados vão continuar aposentados, precisando receber todos os meses a aposentadoria, mas a fonte de recursos vai diminuir. Para isso, se pensar, quando nós temos uma massa muito grande de desempregados, o que aumenta na sociedade? Aumenta a fezinha na Mega Sena. As pessoas começam a apostar mais nos concursos das loterias. Então, sobre os concursos das loterias, sempre incide uma parcela para financiar a Seguridade Social. Então, sobre qualquer concurso de prognóstico, seja Quina, seja Loto Fácil, seja Raspadinha, seja a Mega Sena, qualquer que seja o concurso de prognóstico, uma parcela da arrecadação é destinada à Seguridade Social. Por qual motivo? Para diversificar a base de financiamento. Então, tem essa fonte de recursos que vem para manter a Seguridade Social. Sabia disso? E pode cair na prova. Então, concurso de prognósticos são as loterias, ok? E loterias incide uma parcela da arrecadação desse concurso, ok? Vai ser destinado necessariamente para a Seguridade Social. Quando eu for fazer uma fezinha na Mega Sena, pega o volante, né, que é aquele, você tem que preencher os números, na parte de trás tem especificando. Tanto é de prêmio, tanto é de tributo, tanto é para administrar esse sorteio e tanto é para a Seguridade Social. Vem marcando o percentil que é destinado à Seguridade Social, ok? Então, concurso de prognóstico. Então, existe concurso de prognóstico que é para diversificar a base de financiamento, ok? Diversificar a base de financiamento. Essa é a correlação com a Seguridade Social. E nós vamos também importar bens e serviços do exterior. Então, se as empresas no Brasil estão quebrando, a sociedade continua precisando dos bens e dos serviços. Então, vai importar lá da China, não é? De onde vem tudo hoje, vem da China. Então, ao importar da China,
como diminuir a arrecadação de contribuição das empresas, porque as empresas estão quebrando, mas aumentou a importação, então vai incidir contribuição sobre a importação dos bens e serviços do exterior. Então aqui é uma forma de diversificar, ok? Veja, uma incidência não exclui a outra. Importar bens e serviços do exterior incide contribuição para a Seguridade Social. As empresas, né, também pagam cota patronal para a Seguridade Social. Os trabalhadores também. E a União, o governo federal, tem que deixar uma parte da arrecadação para a Seguridade Social. Mas veja, são formas de ter outras fontes de receita para garantir a estabilidade financeira da Seguridade Social. Entendido? Perfeito? Então, sempre que aparecer contribuição previdenciária, concurso de prognósticos ou importação de bens e serviços exterior, com base em qual princípio constitucional? O princípio é o da diversidade da base de financiamento, ok? Nós vamos ter aqui ainda que a ideia é diversificar. A Constituição já trouxe algumas hipóteses. Falou, olha, quem vai pagar a contribuição? É o próprio Estado que tem que destinar uma parte da arrecadação, são os trabalhadores, são os empregadores, sobre concurso prognóstico, sobre importar bens e serviços da União, bens e serviços do exterior, incide contribuição, ok? Para a Seguridade Social. E ainda trouxe no parágrafo 4º a possibilidade do governo, por meio de lei complementar, criar outras fontes de receitas. Então ele pode criar mais fontes de receita ainda, pode. Pode, por exemplo, falar, olha, quem estuda para concurso do INSS vai pagar uma nova contribuição para a Seguridade Social. Pode, será uma outra fonte. Mas ele pode, desde que faça por meio de lei complementar. Quando nós falamos de lei, nós temos basicamente duas leis. A lei ordinária, que é uma lei de mais fácil aprovação. Exige um quórum que é mais fácil, menor, reduzido. Só maioria simples. Então, de mais fácil aprovação. Lei ordinária não pode criar uma nova contribuição para a Seguridade Social. Uma lei ordinária não pode criar uma nova contribuição para a Seguridade Social. Uma nova não pode, ok? Somente uma lei complementar, que é aquela que exige um quórum qualificado, diferenciado, ok? Lei complementar. Então, a lei complementar pode criar novas fontes. Aqui eu quero que o colega entenda. A Constituição diz que os tomadores de serviço têm que pagar contribuição previdenciária à cota patronal. Então, é a própria Constituição Federal que determina. Então, aqui pode que uma lei ordinária regulamente, que, aliás, existe a Lei Ordinária 8.212, de 91, que trata das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas. Então, a contribuição previdenciária é possível por meio de lei ordinária se for uma contribuição já prevista na Constituição, que é a contribuição devida pelos trabalhadores, pelos empregadores, concursos prognósticos e importação de bens e serviços exterior. Agora, para qualquer outra hipótese nova, uma novidade, que não está prevista na Constituição, o governo pode criar? Pode, mas por meio de lei complementar. Tem que ser lei complementar. Por exemplo, se quiser tributar uma contribuição nova sobre quem estuda para concurso, por exemplo, uma hipótese. Para criar isso, se criar por meio de lei ordinária, não vale. Tem que ser por meio de lei complementar. Okay? Então, qualquer hipótese nova, lei complementar. As hipóteses que já existem na Constituição, essas podem ser regulamentadas por lei ordinária, porque já existe. A Constituição já criou, já trouxe. É só regulamentar. Então, pode lei ordinária. Agora, hipóteses novas, que não constam na Constituição, só por meio de lei complementar. Entendido, meus amigos? Ok? Pois bem, então nós dissemos aos colegas o que é o princípio da diversidade da base de financiamento. Agora, vamos falar da novidade, a nova redação trazida também com a reforma da Previdência. Então aqui eu quero que o colega entenda o que aconteceu aqui, qual o motivo dessa novidade. Reforma da Previdência de 2019. O governo, ele diz reiteradamente no meio de imprensa que a Previdência é deficitária. A Previdência, olha, está ruim das pernas. Do jeito que está, vai quebrar. Tem que ter uma reforma, tem que reduzir os benefícios, tem que aumentar a tributação. Então, é o discurso do governo. E o governo vem dizer, olha o quanto a gente arrecada das empresas.
olha a cota patronal e olha o quanto a gente paga de benefícios. Essa conta não fecha. Só que o governo, quando diz isso e vem a público, ele só mostra o quanto ele arrecada de contribuição previdenciária das empresas. Ele não diz o quanto ele arrecada de concursos prognósticos. Da Mega Sena, quanto que entra para a Seguridade Social todos os meses da Mega Sena? Quanto que entra? Mega Sena, Quina, Loto Fácil, quanto que entra? E da importação de bens e serviços exterior, quanto que entra todos os meses? Isso o governo não diz. Ele não mostra essa conta, ele não fala dessa conta. Isso faz com que, para facilitar o argumento, chamamos de ad terrorem, para terrorizar todo mundo. Olha quanto as empresas pagam e quanto a gente gasta. Mas e quanto o próprio governo tem que também pagar uma parcela? Essa parcela do governo não é déficit, é a cota parte do governo, do montante que o governo arrecada, uma parcela tem que ser destinada à Seguridade Social. Isso não é déficit, é a cota parte da União. Então nós temos aqui que esse discurso foi muito forte. E aí no Congresso Nacional disseram, olha, a partir de agora nós vamos reformar a Previdência, mas a partir de agora o governo é obrigado, ok, a identificar exatamente não só todos os gastos, mas tudo que recebe. Tudo que recebe a Seguridade Social tem que especificar. Então tem que ter uma especificação. Isso para que possamos, de forma mais tranquila e correta, conversar no futuro para saber se realmente existe déficit na Previdência ou não. Então nós vamos ter a obrigatoriedade do poder público, por intermédio da lei orçamentária anual, garantir a transparência das contas públicas, ao dispor o orçamento de Seguridade Social. Então o orçamento de Seguridade Social, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, previdência e saúde, as receitas e despesas. Então as receitas e despesas, fala, olha, o quanto entrou e o quanto saiu na previdência, na assistência e na saúde. Todos os valores, inclusive os que ingressaram, todos que recebeu. Hein? Vinculações de saúde, previdência e assistência social. Todos. Então, a ideia aqui dessa parte nova é transparência, para que o governo possa esclarecer exatamente as despesas, ok? Todas as despesas e as receitas que teve. Para que evitar que o governo venha e diga sempre, que há déficit na Previdência. Então, qual é a parte nova? Dito isso, veja como fica claro que o governo é obrigado a identificar em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas. Então, não apenas falar as despesas, porque o governo vem, quando ele quer reformar a Previdência, e fala todas as despesas, todos os gastos que possui, mas não revela todas as receitas que recebe. Não revela. Agora ele é obrigado. Vinculadas às ações de saúde, previdência e social, preservado o caráter contributivo da Previdência. Bem? Previdência, caráter contributivo, todas as contribuições destinadas à Previdência. Entendido? Ficou claro? Então o colega precisa memorizar e entender. O colega já sabe, espero que esteja no seu caderno anotado o que é a diversidade da base de financiamento, que é um princípio de prudência, né? Então não pode centralizar nos ombros de alguns poucos todo o custeio, financiamento da Seguridade Social. Porque se as empresas quebra a Previdência, não faz sentido. Então que haja outras fontes de recursos. Quais outras? A própria Constituição já sinalizou que além de uma parcela do governo federal, além de uma parcela das empresas, uma parcela dos trabalhadores, também de concursos de prognósticos, também de importar bens e serviços exterior e também, por meio de lei complementar, criar outras hipóteses que a Constituinte não pensou, a Constituição não pensou, mas o legislador congressional pode pensar, mas deve fazer por lei complementar, ok? Não por lei ordinária. Certo? Perfeito? Pois bem, com isso nós vimos então o princípio da diversidade. Diversidade é a base de financiamento. Toda e qualquer questão que o colega presenciar que fale de loterias, saiba que a resposta vai ser ou princípio constitucional da diversidade da base de financiamento, bem? Ou, no caso de importação de bens e serviços exterior também, o princípio da diversidade, ou se falar de novas fontes de custeio, ou é o princípio, ou é a lei complementar que é necessária para criar novas fontes de custeio. Ok? Perfeito? Pois bem, vamos agora falar do caráter democrático. Caráter democrático e descentralizado
também a democracia descentralizada da gestão quadripartite. Mas antes, vamos lá recapitular até agora o que nós vimos. Juntos nós falamos que a Seguridade Social possui 7 princípios constitucionais, não é isso? 4 primeiros relacionados à proteção social, falam de benefícios previdenciários, e os 2 subsequentes de custeio, de financiamento, de aspecto tributário, que acabamos de ver. E vamos agora para o último princípio constitucional, que envolve a administração da Seguridade Social. Quais são mesmo os 4 primeiros princípios constitucionais? 1. Une, sei, é dica, recorde-se. Universalidade. Une de novo, uniformidade. C, seletividade. I, irredutibilidade. Então, os 4 primeiros princípios constitucionais. Depois, é dica. Então, é de equidade, de diversidade. Diversidade à base de financiamento, certo? E o último princípio agora é o caráter democrático. Então, nós já estudamos todos os 6 primeiros princípios, vamos começar agora no último. O último, ele nos traz aqui o caráter democrático. Democrático e descentralizado. Veja, o que é democracia? Democracia é o direito de voz, você poder falar, você poder se expressar. Isso é democracia. Bem? Democracia é o direito de você poder falar, se expressar. Mas não apenas de falar, mas também de decidir. Voto. Voz e voto. Então a sociedade deve ter o direito, na Seguridade Social, de ter voz, de falar o que deseja. E também de decidir, ter direito ao voto. Ok? E esse princípio assegura o caráter democrático. Essa democracia, a participação na sociedade. Ou seja, não pode o governo sozinho decidir. Não pode o governo sozinho decidir. Ou seja, não pode o governo administrar a Seguridade Social em órgãos monocráticos. Monocráticos. O que é órgãos monocráticos? O que é órgão monocrático? Bem, é um só. Um só que fala e que decide sozinho. Então não pode o governo sozinho, de forma monocrática, okay? Singular, monocrática, singular, bem, decidir as coisas na Seguridade Social. Não pode. Esse princípio fala não pode de forma monocrática, de forma singular. Tem que ser de forma colegiada. O que é colegiada? É um órgão colegiado. Significa não só uma pessoa, mais que uma pessoa. É um colegiado. Colegiado são mais pessoas juntas, em igualdade, para falar e para votar. Okay? Então, além do governo nessa mesa, vai ter que estar presente 4 pessoas. Bem? Então, o governo vai ter direito a um assento, a um lugar. Bem? Quem mais? Os empregadores, são os tomadores de serviço também. Quem mais? Os trabalhadores, que são os prestadores de serviço, também vão ter lugar nessa mesa para falar e para decidir. Existe o 4º elemento agora na sociedade, que costuma ser o esquecido, que são os aposentados. Então, os aposentados também, porque a gestão é quadripartite, são 4. Quadripartite. Aqui, o cuidado do colega, não esquecer no dia da prova dos aposentados. Os aposentados costumam ser esquecidos, mas o colega não vai se esquecer no dia da sua prova, combinado? Porque o examinador costuma mudar aqui. Ele diz verdadeiro ou falso. E ele diz o caráter democrático no dia de gestão tripartite, com a presença dos trabalhadores, empregadores e governo nos órgãos colegiados. Certo ou errado? Está errado. Porque a gestão não é tripartite, a gestão é quadripartite. Existe também a presença dos aposentados nos órgãos colegiados, ok? Então, os aposentados também devem estar presentes, ok? Meus amigos, com isso nós vamos fechar esta parte para começarmos a trabalhar no nosso próximo bloco, bem? Dar continuidade. Quero registrar aqui, nesse momento, colega, assimile que o caráter é democrático mediante gestão quadripartite e deve estar presente sempre os aposentados nos órgãos colegiados, ok? Democracia, o governo ao lado da sociedade, ok? Quero desejar bons estudos, forte abraço, sucesso e perguntar, já foi lá no Instagram, em @hermes_alencar, deu um curtir, deu um seguir, mandou uma mensagem para esse professor? Espero que sim. Quero saber como estão os seus estudos, ok?
Bons estudos, um forte abraço e sucesso!